primeiro relato aconteceu quando eu estava no quarto da minha mãe. Eu, minha mãe, minha cunhada e, se eu bem me lembro, minha tia também estava. Minha cunhada estava sentada de frente para a porta, com vista para a porta do banheiro, que ficava à direita. De repente, ela exclamou: "Entrou um homem no banheiro." Imediatamente, todas nós nos levantamos para ver o que podia ser, porque sabíamos que só estávamos nós no apartamento. Quando foi tentar abrir a porta do banheiro, percebi que estava trancada. Bati, chamei, mas não obtive respostas. E a porta continuava trancada. Chamei meu sobrinho, que também tentou abrir, mas sem sucesso. Precisamos chamar um chaveiro para destrancar a porta. Quando finalmente conseguimos entrar, o banheiro estava completamente vazio. Não havia ninguém lá dentro. Não teria como alguém sair pela janela, pois era muito pequeno e basculante, e também seria no segundo andar. Isa, o que você acha que foi? Olha, eu acho que pode ser tanto um espírito quanto uma dimensão paralela, porque acontece bastante de a gente ver relatos de pessoas que acham que estava acontecendo nesse plano, mas era no outro. Aí, como tá tendo ali uma interferência dos planos, ele entrou, ele tava na casa dele, ele entrou, trancou lá na dimensão dele. Aí você viu, aí você foi abrir, a porta tava trancada, porque teve ali um bug no sistema dos planos aí. Pode ser tanto um contra o outro. Você pode se prender no que você achar que te dá menos medo. Uma dimensão paralela ou um espírito que tá vagando aí na sua casa trancando as portas. Pelo menos ele trancou com vocês pra fora, né? Imagina se ele tranca com vocês lá dentro e ele não consegue abrir. E vamos então para o segundo relato dela. Trabalhava como corretora de imóveis e administrava uma casa grande e antiga. A primeira vez que eu aluguei o imóvel foi para uma clínica de estética. A locatária montou a clínica no andar inferior e morava sobre o andar superior. Em uma das visitas, ela me confidenciou que sempre via um homem em uma cadeira de rodas, sentado na sala. Ele tinha uma expressão fechada, quase hostil. Quando o contrato de locação terminou, ela entregou um imóvel e mencionou que o homem continuava lá, sentado no mesmo lugar, com o mesmo olhar. Após isso, aluguei a casa para um restaurante. Assim como na primeira locatária, o restaurante ocupava o andar de baixo e a locadora morava no andar de cima. Certo dia, ele me contou que durante a mudança também viu um homem na cadeira de rodas, com uma expressão sombria. No entanto, à medida que a decoração do espaço avançava, o ambiente ficava mais acolhedor, e a fisionomia do homem ia mudando, até que, certo dia, ele simplesmente foi visto saindo pela porta dos fundos, e nunca mais voltou. A funcionária do restaurante também relatou que o viu certa vez ao passar pela cozinha. Ele a encarou e foi embora. Detalhe final, curiosamente, nenhum dos dois inquilinos se conheciam. Ambos relataram exatamente a mesma visão, e que eles não sabiam que, supostamente, esse homem era o antigo proprietário da casa, anterior ao meu cliente. Ele havia construído o imóvel para viver com sua esposa e filhos, porém sofreu um acidente trágico de carro e faleceu, o que abalou profundamente. Ele ficou doente, definhou e acabou em uma cadeira de rodas até o seu falecimento. Então tá. A esposa e os filhos dele morreu num acidente de carro. E esses encontros poderiam ser apenas coincidências ou algo mais? Me dê sua opinião, Isa. Não, eu não acho coincidência não. Eu acho que realmente o senhor estava lá ainda, preso, no sofrimento e na dor dele. E provavelmente a primeira locatária não fez nenhuma mudança que o deixava agradável, que o fizesse se sentir em casa. E aí, quando o segundo proprietário foi morar lá e deixou tudo do jeitinho que poderia ser um lar, ele se sentiu bem feliz e foi embora. Não se sentiu mais... Sentiu que estava tudo bem, que agora ele podia descansar, porque quem estava na casa que ele construiu estava cuidando muito bem da casa. Achei... É assustador, mas é muito bonito esse relato, eu achei bonito. Adorei seus relatos. Caso você tenha mais relatos, pode estar mandando, por favor, que eu amei os dois. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A entidade feminina. Isso que eu vou te relatar aconteceu há cerca de 15 anos. Eu morava com minha mãe e meu ex-padrasto em uma casa alugada,
uma bela residência em nossa região. Havíamos nos mudado fazia 4 anos, e então nada incomum ou perturbador havia acontecido. Porém, tudo mudou. Após um período, aos poucos, coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas assustadoras começaram a se manifestar de formas agressivas, transformando nossa rotina em um verdadeiro pesadelo. Primeiro, minha mãe adoeceu gravemente. Ela visitou inúmeros médicos, fez inúmeros exames, mas nenhum deles conseguia diagnosticar a causa da doença. Sua saúde deteriorava sem explicação aparente. Era como se algo estivesse sugando a sua vitalidade. Enquanto isso, meu irmão, ainda pequeno, começou a apresentar comportamentos estranhos. Em certos momentos, sua voz mudava, ficava assustadora e grossa, algo completamente fora do normal para uma criança. As noites que antes eram tranquilas se tornaram verdadeiras provações para mim. Em várias ocasiões eu vi uma figura negra, com cabelos negros e desgrenhados, deitando-se ao meu lado na cama. Eu podia sentir o seu peso sobre mim me pressionando o colchão, me deixando imobilizado. A paralisia do sono passou a ser algo constante, e por 3 vezes senti uma presença muito próxima, tocando meu rosto, sussurrando algo em meu ouvido. Eram palavras incompreensíveis, como se fosse um idioma desconhecido, talvez até algo semelhante ao árabe. O som era perturbador, como se viesse de um lugar sombrio. Certa noite, enquanto eu me libertava da paralisia, consegui abrir os olhos, o tempo de ver aquela figura negra se afastando e desaparecendo pela porta do quarto. Esse tipo de experiência se repetiu diversas vezes, sempre acompanhado por uma sensação de pavor indescritível. Além disso, comecei a ver outras entidades sombrias emergindo das paredes e entrando no espelho que ficava no quarto da minha mãe, como se ele fosse um portal para algo terrível. A situação atingiu seu ápice em um episódio particularmente aterrorizante. Durante a madrugada, fui brutalmente atacado por um ser que tinha a aparência de uma mulher, mas com o corpo todo queimado e unhas compridas e afiadas. Ela surgiu de repente, me puxando pelos cabelos e me arrastando pela casa. A dor e o desespero que eu senti eram indescritíveis. Em meio ao horror, chamei pelo nome de Deus, gritando com todas as minhas forças. Foi então que, como uma resposta divina, 3 seres de luz esverdeados apareceram. Eles irradiaram uma energia quente e protetora, e ao se aproximarem, repeliram aquela criatura sombria, queimando-a até que ela desaparecesse completamente. Minha mãe, que havia presenciado tudo, ficou paralisada de medo. Ela viu aquela entidade me atacando e ao mesmo tempo a chegada dos seres de luz que nos salvaram. A experiência foi tão intensa que após isso, decidimos abandonar a casa imediatamente, sem olhar para trás. Assim que saímos de lá, a saúde da minha mãe melhorou milagrosamente, como se tivesse tirado um fardo invisível. Desde então, nunca mais experimentamos nada parecido. Hoje sinto a presença de seres de luz na minha vida, como se eles estivessem sempre ao meu lado, me protegendo e me guiando. Sou imensamente grato por essa proteção e por tudo que eles fizeram por mim. Essas experiências me marcaram profundamente e servem como um lembrete constante de que o mundo espiritual é mais vasto e misterioso do que podemos imaginar. É isso. Obrigado por ler o meu relato. E, gente, eu ia até perguntar se vocês ainda estivessem na casa, se não foi algum trabalho espiritual, porque vocês moraram 4 anos lá e nada aconteceu. Aí do nada começou a acontecer tudo. Mas você falou que você saiu e parou tudo, então não pode ser um trabalho espiritual, né? Feito para algum de vocês. O que pode ser? Vamos ver. Esse espelho que a sua mãe, você falou que achava que era o portal, ele foi levado junto quando vocês se mudaram ou depois? Quando vocês já estavam morando lá e vocês compraram esse espelho? Que pode ser que o espelho se transformou num portal pra tanta coisa ruim assim começar a acontecer do nada. Antes era uma casa normal. Muito interessante. Bem estranho. Ou a pessoa fez algum trabalho, que vocês falaram que era de aluguel, né? Contra a pessoa que era dona da casa e acabou afetando vocês aí de tabela. Caramba, gente. Imagina que sofrimento.
Deus é mais. A entidade agarrando você, levando você para outro quarto, arrastando você pela casa. Ainda bem que Deus está sempre com a gente e foi lá e salvou você. Nem o pânico que você não sentiu. A sua mãe nem podia fazer nada, porque não era um serviço nunca. O que eu vou fazer, coitado? Muito interessante. Mas vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A senhora não permitiu que morássemos com ela. Nos anos 90, minha tia sempre quem cuidava de encontrar novas casas para nós morarmos. E um certo dia ela me chamou para acompanhá-la em mais uma dessas buscas. Primeiro ela precisava sacar o salário no banco. E em seguida iríamos até uma casa que ela havia encontrado e queria alugar. Eu podia sentir a sua empolgação. A casa ficava perto do banco e próxima da igreja que ela adorava visitar. Talvez isso contribuía para a sua alegria em tê-la achado. A casa era de esquina, com um muro baixo, uma porta e janelas voltadas para a rua, ambas pintadas em um tom de azul jeans. Me chamou a atenção. Quando chegamos, o responsável por mostrar a casa já estava lá, nos aguardando. Ele cumprimentou minha tia com cordialidade e a convidou para entrar. Ficou um pouco para trás observando tudo. Percebi a expressão dele, que mudou ao me ver. Apesar disso, ele seguiu mostrando a casa, mas fazia de uma forma estranha. Apressada, como se estivesse desconfortável ou desinteressado. Minha tia, por outro lado, estava encantada com o local. Ela adorou a localização, o tamanho e a simplicidade da casa. Estava pronta para fechar aluguel ali mesmo. Quando chegamos na cozinha, notei que ele evitou abrir a porta que dava para o quintal, também pintada de um azul jeans, assim como a entrada e a janela da frente. Minha tia, curiosa, apontou para a porta e perguntou sobre o espaço do quintal, mas o homem simplesmente ignorou a questão. Ele tentou seguir com a negociação, perguntando o preço e detalhes sobre o calção, mas foi interrompido de forma brusca. Foi aí que a conversa tomou um rumo diferente para minha tia. Com uma expressão séria, o homem disse: Senhora, infelizmente, não vou permitir que alugue essa casa. Quando me procurou, pensei que viria sozinha, sem crianças. Mas, por favor, não me leve a mão. O problema não são elas, é a casa. Eu estava perto deles, explorando os cômodos e imaginando onde eu e meus irmãos iríamos brincar. Mas, ao ouvir aquelas palavras, senti um arrepio. O homem, quase sussurrando, continuou: Esta casa tem uma história complicada. Aqui morreu uma senhora, e desde então, todas as noites se ouvem barulhos na cozinha. Pratos e louças são movidos. Se alguém deixa a louça na pia, ela as lava e as quebra. A última inquilina foi embora depois de várias noites de assombrações, especialmente após trazer seu filho, que morava no interior, para cá. Quando ele terminou, eu estava escondida atrás da minha tia, tremendo de medo, e ele ainda acrescentou num tom quase de desculpas: Sinto muito, mas aqui ela não permite crianças. Saímos da casa, minha tia visivelmente desapontada e frustrada por não ter conseguido alugar o imóvel. E eu, carregando o medo daquela história, passei dias pensando no que o homem nos contou. Anos depois, já crescido, resolvi passar em frente à casa, movido pela curiosidade de revisar o local. Mas para minha surpresa, ela havia sido demolida. É isso, Isa. Já imaginou se a gente vai morar naquela casa e a gente começa a ter assombrações? Ainda bem que aqueles homens nos avisou. Realmente, ainda bem que o locatário foi muito bom e avisou vocês que não podia ter criança lá. Nossa, gente, que bondade. Antigamente tinha muita senhora que não gostava de criança, né? Você já parou para reparar nas histórias? Você vê muito sobre isso, que a pessoa não gostava de criança e a assombração dela como não gosta de criança. Um dia a gente vê menos, acho que as pessoas estão mais bondosas pro lado das crianças. Mas que gente, que senhora ruim, nem depois de se encarnar, ela não deixa os outros mais seguir a vida, ter criança, ser feliz. Que dó, gente. E essa tia amou a casa de ação, essa tia. Senhorinha ruim, malvada. Se ela só lavasse a louça até ia, né? Mas ela também quebrava, lavava e quebrava. Por que lavar era mais fácil só quebrar? Não entendi isso, senhora. Achei deselegante da parte dela lavar e quebrar. Mas é isso. Vamos então para a nossa próxima história de hoje. Madrasta Maledite.
Eu tinha 18 anos quando meu pai conheceu Teresa, uma mulher de 40 anos. Eu já tinha uma filha de outro casamento com 20 anos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 13. Ela teve um ataque cardíaco fulminante, que nos deixou devastados e, a partir daí, meu pai nunca mais foi o mesmo. Quando vi Teresa, senti um calafrio. Não sei explicar, mas meu pai estava feliz, e isso era o que mais importava para mim. Eu sempre fui muito bonita, tinha cabelos compridos e cacheados, e em uma manhã, quando acordei para ir para a faculdade arrumar os cabelos, tinha um chiclete colado nele. Não um maço chiclete, pois tenho dentes sensíveis. Tive que cortar grande parte do meu cabelo, pois o chiclete parecia estar derretido e colou em várias partes dos cabelos. Quando eu disse para o meu pai o que havia acontecido, minha madrasta me olhou com cara de satisfação. Sabem aquele olhar de dever cumprido? Depois disso, dias depois, me preparando para ir a uma festa, com um vestido lindo que comprei, ela, acidentalmente na cozinha, derrubou o óleo que estava na mão dela. Pediu mil desculpas, disse que tropeçou e aquilo começou a me dar muita raiva. Até que, na noite seguinte, sonhei com minha mãe. Ela me dizia para não usar o shampoo. Só isso. Mariana, descarte seu shampoo. Jogue fora. Eu contei isso para uma amiga e ela me convenceu a levar o shampoo em um laboratório. 2 dias depois, ela veio com o resultado. Tinha sangue animal no shampoo, mais especificamente sangue de rato. Meu shampoo de framboesa era bem vermelho e eu sempre usei esse shampoo pois amava. Contei ao meu pai e ele dizia que talvez tivesse ratos em casa e que eu poderia ter tido contato com o meu shampoo. Eu não quis mais saber dessa história, pois ela estava apaixonada. Até que comecei a ficar muito doente, sem ânimo para nada. Tranquei a faculdade, só queria saber de ficar em casa na cama. A filha dela foi morar com a gente. Ela era gentil e me ajudou com muitas coisas. A mãe dela odiou nossa aproximação. Então, nós duas resolvemos sair da casa. Alugamos um apartamento e fomos morar juntas. Eu fui melhorando aos poucos. Há 1 ano atrás, minha madrasta foi diagnosticada com demência precoce. Ela falava sozinha, saía pelada na rua, então meu pai e meus 2 irmãos resolveram interná-la. Fui fazer uma visita para ela na clínica e o rosto dela parece de alguém que está sendo torturado pelas próprias consequências. Ficou magra e vive descabelada. Come as próprias fezes e então a gente fica de olho nela de dia e de noite. Nunca soube por que dá raiva dela por mim. Também não quero saber. Mas o nível de maldade dela é terrível. O que você acha que é isso? Será que ela fez algum tipo de amarração e está pagando por isso enlouqueceu? Pode ser. Pode ser que você ficou doente, desanimada do nada. Pode ser sim que ela tenha feito alguma coisa para você, algum trabalho, e não deu certo, né? Porque você saiu lá de perto dela, com a ajuda da própria filha dela, que já viu a ruindade da mãe. E agora ela tá pagando as consequências, porque tudo que você faz, você paga, né, gente? Mas, coitada dela, coitada de você. Gente, a gente faz escolhas na vida e depois a gente tem que pagar, tem que arcar as consequências. Então, cuidado com as escolhas. Mas é isso, vamos então para a nossa próxima história. Será que fui alvo de uma maledite? Hoje quero compartilhar uma das experiências estranhas que aconteceu com ele. Sempre fui de doar as coisas. Nunca de se vender. Adoro mudar na casa, trocar móveis, eletrodomésticos. Então, sempre postava doações no Facebook. Certa vez, percebi que precisava de uma geladeira maior, pois a minha já estava com pouco espaço. Minha geladeira era nova, de inox, mas comecei a pesquisar modelos maiores. Foi aí que vi os preços e pensei, dessa vez eu vou vender para ajudar a pagar a minha nova geladeira. Postei um anúncio na geladeira e pouco depois a minha vizinha veio até a minha porta. Disse que viu o post e que também precisava de uma geladeira nova, pois a dela era bem antiga. Falei o preço e ela respondeu, quero que você me doe como fez com o Airfryer. Eu expliquei para ela que dessa vez eu realmente precisava do dinheiro. Ela fez cara feia e entrou. Desde então, parou até de me cumprimentar. Cerca de 1 mês depois, a minha geladeira queimou do nada.
Fui atrás de alguém para consertar e antes mesmo de conseguir, meu micro-ondas quebrou. A airfryer rachou o cesto no meio. E o ferro de passar e o liquidificador, tudo um a um foi parando. Achei muito estranho e chamei um eletricista para ver o que havia de errado, para ver se havia algum problema na fiação da casa. Mas ele não encontrou nada de errado. Depois de um tempo, voltei a comprar os meus eletrodomésticos aos poucos. Foi então que comecei a perceber que toda noite o meu quintal ficava infestado de ratos. Minhas janelas de vidro me permitiam ver tudo. Eles corriam pelo quintal e até pelo muro. Como tenho cachorros, eles começaram a pegar os ratos. Fiquei muito preocupada com a saúde deles e passei a deixá-los a dormir dentro de casa. Lavava o quintal todo dia, deixava tudo limpo, mas nada adiantava. Parecia que cada dia aparecia mais deles. Eu tenho pavor de ratos, então fechava tudo assim que anoitecia. Acabei decidindo procurar outra casa e me mudei. Desde então, estou em paz. Uma conhecida minha alugou a casa, depois que saí. Um dia nos encontramos e perguntei como ela estava lidando com os ratos à noite. Para minha surpresa, ela respondeu: ratos? Eu nunca vi ratos lá. Fiquei incrédula porque a infestação era muito evidente. Foi então que me lembrei que tudo começou a dar errado desde que recusei doar a geladeira para minha vizinha. E mais, eu já tinha comentado com ela várias vezes o quanto eu tinha horror de ratos. Não sei se ela fez algo, não posso afirmar, mas foi uma situação muito estranha que foge completamente do normal. Obrigada por ler o relato. Nossa, eu acho que é Meredith. Eu acho sim que ela fez algum trabalho, porque queimou tudo. Ou ela tava entrando lá e tava colocando as coisas pra queimar. Ou ela fez alguma coisa, não é possível. Será que só o poder do ódio dela e da inveja queimaria tudo? Será que ela não fez algo a mais? E outros, e os ratos, de onde vinham? Será que era imaginação? Mas os cachorros pegavam os ratos, então não era imaginação. Realmente tinha rato lá. Provavelmente a mulher fez algum trabalhinho, sim. Não algo muito pesado para acabar com a vida dela, mas afetou ali o material e os medos dela. Apesar de que eu acredito que se ela continuasse nessa casa, ela tinha enlouquecido com um tanto de rato desse. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. O lobisomem. Essa é uma história que conheci apenas de maneira fragmentada, mas vou compartilhar com vocês. Ela envolve um mistério que rondou o pequeno distrito do interior do Mato Grosso do Sul, onde morei por cerca de um ano, na década de 80. Naquele lugar eram constantes relatos de aparições de lobisomem, o que deixava a população em total alerta. Havia alguns suspeitos, figuras peculiares da região, que despertavam a curiosidade e medo. Um deles era um veterano da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Mazarop. Apesar de viver embriagado e carregar marcas da guerra, Mazarop era bem quisto por todos e nunca incomodava ninguém. Outro suspeito era Noé, um homem que vivia isolado e era considerado louco pela vizinhança, mas também inofensivo. Havia ainda o misterioso Nenê Mochoca, um trabalhador incansável que se dizia virgem e evitava contato com mulheres. Ele era conhecido por sua habilidade incomum de saber as horas sem nunca usar um relógio, além de trabalhar em troca de comida, cachaça e cigarros. E então havia o Pernilongo, um homem magro de olhos grandes e vidrados, cuja aparência assustava as crianças, mas que era bastante prestativo. Ele vivia solitário e se alimentava do que as pessoas lhe davam. Essas figuras excêntricas, embora inofensivas, acabaram se tornando os principais suspeitos. As crianças tinham medo deles, e os homens da região estavam determinados a capturar o tal lobisomem. No entanto, o desfecho dessa história foi surpreendentemente depois que deixei o distrito. Soube que a fera havia sido desmascarada, e para o espanto de todos, não eram nenhum dos suspeitos peculiares. O lobisomem era, na verdade, um jovem e simpático conhecido como Pão Doce, que tinha família, e nunca havia levantado suspeitas. O mistério se desfez quando ele teve que fugir, e desde então, as noites de lua cheia não deixaram de causar medo pela comunidade. E é isso, Isa. Esse foi o relato. E, gente, não tem nada assim de assustador, é só ali a intriga de quem que poderia ser o lobisomem ou não. Mas eu tava pensando também, quando eu tava falando de todos os suspeitos, eu imaginei que não era nenhum deles. É igual o assassino, gente. Assassino não é quem você tem medo.
Às vezes mas geralmente é o seu vizinho que tem mulher, filho, cachorro, papagaio, mora com a sogra, que todo mundo fala que ele é um anjo, que nunca imaginou que ele faria aquilo. É sempre assim. Depois que você assiste o Lobo em Pele de Cordeiro, Vivendo com o Inimigo, pra você o suspeito é geralmente o mais improvável. Aquele que a sociedade inteira é quista por ele, é ele, gente. Vai nele que vocês vão descobrir. Mas é isso, muito legal o seu relato. E se tiver mais histórias sobre o lobisomem um pouco mais assustadoras, pode mandar pra gente também, que eu amo história de lobisomem. Inclusive, se você tem uma história de lobisomem, você que tá assistindo, me manda, porque eu amo. Amo de paixão a história de lobisomens. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembre-se, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envios. E é isso. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E boa noite e bons sonhos.